Fala aí, pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, dá um joia para a câmera aí. Show, show de bola. Mais um minutinho, tá? Só para o pessoal acabar de entrar. Fala aí. Chat. Começou? Um minutinho. Esse aqui não funciona. Esses dois. Bom, gente. Então vamos lá, vamos começar. Todo mundo me ouvindo? Dá um joia para a câmera se estiver ouvindo. Show! Vamos lá, gente. Vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando, né? Se vocês tiverem perguntas, mandem, que o pessoal aqui vai filtrar as perguntas e abrir para você perguntar para mim diretamente. Para fazer perguntas, você tem que ter microfone e áudio. Desculpa, microfone e áudio é bom, né? Áudio e vídeo, né? Então, só deixando bem claro, não adianta ter só um. Então, se você vai fazer pergunta, manda pergunta e dá um double check aí no seu áudio, no seu vídeo, para ter certeza que está tudo certinho, tá bom? E no mais é isso aí, vamos começar. Vamos lá, vamos começar que a gente vai ter... Ah, tá. No final, quando tiver faltando 7 minutos, eu vou fazer aquele esquema de bate-bola, que é, eu pedir para o pessoal me avisar, eles vão me avisar, e no final eu vou ler todas as perguntas que vocês mandaram e vou dar uma resposta mais curta. Por isso que é 7 minutos para poder realmente responder o máximo possível de perguntas, quem sabe todas as perguntas que vocês mandarem. Lembrando, se a sua pergunta não foi respondida ou se você precisa mais do que a resposta que eu dei na resposta curta lá, pergunta na comunidade, você tem a comunidade disponível para fazer perguntas também. Beleza? Bora então, galera, vamos começar. Vialia? Isso, aqui, sempre. Ah, Viali. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é que a nossa meta-áudio de leads eram 17 leads por dia até o lançamento. A gente começou, a gente está com uma média de 50 por dia. A primeira pergunta é, isso é normal, essa maior geração no começo de lead e depois ela cai? E se quando começar a cair, a gente tem que mudar os criativos? A gente tem 3 criativos rodando. Tá, é um lançamento o quê? Semente interna? Tá. Eu devo falar mais disso mais pra frente, principalmente no evento. Cara, criativo, você sempre está fazendo. 3 criativos é muito pouco. 5, cara, eu vou falar lá. Para você começar uma campanha, 5 criativos. Enquanto a campanha está rodando, cara, faz mais. Para um lançamento, você está começando a brincar quando você está fazendo 20, 30 criativos. E dá para fazer. Dá, Hugo, eu não tenho tempo. Tudo bem, pega aquele criativo de imagem, vai lá no Shutterstock, pega outras 2 imagens e testa outras 2 imagens. Ah, mas não foi meu designer que fez. Cara, tá tudo bem, você pelo menos está testando coisa diferente. Pega aquela cópia da imagem, grava um vídeo, grava no celular, põe o celular na parede para ele parar de tremer, depois grava com ele tremendo, às vezes isso faz diferença, sabe? Então, criativo você tem que fazer independente se a sua campanha está indo bem, se a sua campanha está indo mal, tá? E agora, queda no número de leads, se não aconteceu uma coisa... queda no número de leads, cara, no curto prazo, normalmente é criativo. Se ela começou bem e caiu, normalmente é criativo. E aí, isso pode ter acontecido porque as pessoas se cansaram do seu criativo, pode ter acontecido pelo fato de uma coisa que você não tem controle ter acontecido. Um grande player resolveu entrar e comprar um monte do acervo. De qualquer forma, a solução é sempre criativa.
Mesmo que tenha sido um outro player que entrou e comprou e deu uma encarecida, cara, você vai ter que fazer um criativo mais eficiente. Então, no curto prazo, a variável que mais tem chance de melhorar seu resultado é criativo. E sim, queda no negócio pode ser criativo. Tá. E deixa eu te perguntar outra coisa. No Facebook, a gente está com 3 conjuntos de anúncio, tá? E a gente só tem 48 horas que a gente está rodando. Na verdade, a gente entrou no 3º dia hoje. E tem um público que está convertendo muito pouco em relação aos outros. Na verdade, nada. A gente já mata esse conjunto de anúncios ou aguarda mais? Tá, vamos lá. Quantos... Você tem 3, né? Quanto o seu conjunto de anúncio que está melhor convertendo, quantos leads ele está gerando por dia? Mais ou menos. Não 17. Precisa entrar e olhar, não. Hã? 17. 17. E o seu segundo melhor e o seu pior? Só para eu ter uma noção. Tá, o segundo deve estar com uns 8 e esse terceiro público está com 0. 0. Quantos dias ele rodou? 48 horas, nós estamos no 3º dia, os 3. Ah, não, então pode matar. Se é 0, pode matar. Tá. Pode matar e tenta colocar outro público, alguma coisa do tipo. Tá, e só a última pergunta. Dos 3 criativos que a gente tem um que fala que toda vez que a gente coloca ele, o Facebook fala que tem muito texto. É tipo aquele procura-se. O Facebook fala que tem muito texto e fala que isso pode não alcançar, enfim, pode não converter. E ele realmente é o que está convertendo menos. A gente já muda esse criativo, já para de rodar com ele. E quando isso acontece, quando tem muito texto, como que a gente faz? Porque às vezes é impossível você colocar só 20% de texto na imagem. Tá. Se o Facebook deu esse valor, muda com certeza, tá? Não espera não, muda ainda mais, porque, cara, quando ele dá essa mensagem, ele distribui muito menos. Só pode tem que estar muito foda para esse criativo realmente ir melhor. É muito difícil isso acontecer. Quando isso acontece, primeiro, uma é tentar reduzir a quantidade de texto, a outra é você tentar... Eu sei que não tem fórmula para isso, mas tem fonte que você usa, que o Facebook dá mais... se a fonte é mais magrinha ou se a fonte é mais gordinha, se tipo você pega o texto e dá uma giradinha, assim, gira uns 2 graus, assim, que às vezes é imperceptível no olho humano. Então, esse tipo de coisa ajuda, tá? Ajuda. Agora, não tem fórmula, o que você tem que fazer é, vai lá, faz uma versão, tem um linkzinho que você testa, você sabe disso, né? Você sabe, você não precisa subir um criativo para saber se ele está com texto ou não. Uhum. Você sabe o link do Facebook que você testa isso? Na verdade, ele aparece. Ele avisa lá embaixo já, na hora que você já está fazendo, ele já te avisa. Tá, eu sei. Você pode fazer isso quando você está subindo a campanha, mas você pode fazer isso, sei lá, você está fora do seu gerenciador de anúncio, tem um link no Facebook, coloca lá, criativo muito texto Facebook no Google, ele vai te dar um link. Uhum. Esse link é do próprio Facebook, que você submete a imagem e ele diz, ó, a quantidade de texto está ok, está muito, está pouco. Tá. E aí você meio que tem que ir, esse é meio no feeling, tá? Esse é meio no feeling. E quem faz as imagens para você, eles depois, é porque não tem use tal fonte que o negócio dá certo, sabe? Você tem que meio que testar. Agora, óbvio, né, que tem que, por exemplo, ele dá 20% de texto, não procura-se, dá para procura-se empreendedor, por exemplo. Isso aí dá para arrumar. Agora, se você meter 5 linhas de texto dentro do negócio, quiser arrumar, aí também não salva. Ok. Tá? Beleza. Então, tá bom? Obrigada, viu, Hugo? Nada, imagina. Mandem ver aí. Valeu. A próxima pergunta é do Eduardo Teixeira. Eduardo Teixeira. Cadê o Eduardo? Opa, sou eu. Boa tarde a todos. E aí, beleza, cara? Beleza? O que você manda aí? Bom, então, no meu caso, a gente já tem um produto que já está validado, já tem venda já, a gente já fez algumas vendas, só que a gente não tem uma lista grande, a gente não teve toda aquela interação que vocês ensinam, né, de já dar valor por e-mail e ter aquele contato, e a gente está na dúvida se faz um lançamento semente ou relâmpago nesse caso. A gente fez um lançamento semente daquele falso esperto, sabe? Só com os conteúdos do Érico. Deu certo, a gente conseguiu algumas vendas, mas obviamente não foi tão efetivo como seguindo passo a passo, né? Semente ou relâmpago? O que você quer fazer relâmpago? Então, a ideia do relâmpago justamente era, nesse primeiro momento, conseguir uma injeção de valor mesmo,
estrategicamente para poder ir para o interno depois com um maior investimento. Então faz relâmpago. Mas detalhe, o seu produto ele já existe no mercado, ele já foi vendido. Sim. Ele tipo, no seu nicho ele já é conhecido. Cara, o lançamento relâmpago, ele só funciona nesse caso, tá? Entendi. Você é reconhecido já. Ele meio que o mercado tem que saber que ele custa aquilo mesmo, ou que a oferta realmente não tem aquele bônus normalmente. Porque o lançamento relâmpago é você fazer uma oferta que não existe em cima de um produto. Ou você dá um desconto, ou você dá um bônus que não existe. Agora, você fazer isso para um produto novo, a galera meio que saca, sabe? E tem gente que não saca, mas, cara, se o produto é novo, todo mundo vai querer trucar, vai falar assim, eu sei que esse produto realmente custa R$6.000. Agora, se eu chego e falo, cara, é o seguinte, se um dia eu faço um lançamento relâmpago e falo, agora você tem chance de comprar a fórmula por R$3.000. Cara, existe muita gente no mercado, a minha lista, a lista do Érico lá, já conhece, eles sabem que a fórmula custa de 6.000 para cima, né, dependendo da condição de pagamento. Então, ali vai funcionar. Se eu fizesse isso, ia ter uma avalanche. Agora, se eu for lançar, eu quero criar um curso novo chamado As Técnicas do E-mail Marketing, eu vou falar, esse curso poderia custar 3.000, mas eu vou te vender por 1.000. Aí todo mundo vai falar, será? Entendeu? Entendi. Então, normalmente, o relâmpago, ou se eu dar um bônus, 1 hora de consultoria com ele. Será que eu agregar valor em mais bônus? No caso, eu tenho outros produtos que não são conhecidos e que eu nunca fiz isso na vida. E eu poderia dar adicionalmente. Serve. Mas, de novo, as pessoas têm que saber que aquele produto já foi vendido. Não tem, né? Mas o lançamento ele vai ser mais eficiente, mais poderoso, se as pessoas souberem que aquilo realmente já foi vendido sem um bônus. Porque senão vai parecer que o Eduardo só está colocando um monte de bônus e está criando aquelas escassezinhas que na verdade não é escassez. Agora, se você já coloca um bônus de uma coisa, tipo assim, você já vendeu o negócio antes, é diferente, entendeu? Então, o relâmpago ele é bom que ele dá injeção de caixa, só que ele tem uns pré-requisitos para ele realmente ser eficiente. Sim. Agora, se você tiver esses pré-requisitos, aí relâmpago. O semente se esse produto está validado, cara, eu não faria semente não, já vai para o interno direto mesmo, ou para o relâmpago se você tiver esses pré-requisitos. Mas eu consigo fazer o interno para dezembro ainda? Consegue, ué. Aí é com você. Você consegue gravar e fazer o tráfego e gerar a lista? Tem gente que, né, diferentes pessoas têm diferentes contextos, mas que dá. Vai ser puxado, mas dá para fazer. Entendi. Show. Tá bom? Obrigado. Nada, cara, imagina. Manda ver. Valeu. Próxima pergunta é do Isaac. Opa, tá ouvindo? Isaac, beleza? E aí, tudo bem? Tudo jóia, cara. Que você manda? Pronto. É uma dúvida de tráfego em si. Vamos lá. Eu estou fazendo teste de público, certo? Com a minha audiência e tal. E aí a dúvida é a seguinte. Para eu testar público, você acha melhor eu fazer orçamento a nível de campanha ou a nível de conjunto de anúncio? Para saber exatamente a performance de cada público, porque eu fico em dúvida às vezes que pode ser que ele distribua um pouco mais para um público e um pouco menos para outro, sabe? Quando faz a nível de campanha. Só para entender, para que você está fazendo teste de público? Você está fazendo teste de público em que campanha? Só Não, entender. eu estou fazendo só para engajamento, em que sentido? É só para gerar, no caso, mais audiência, porque eu ainda estou criando audiência. Então, eu estou só vendo qual o público que já, por exemplo, de envolvimento, ou então de view, qual que está performando um pouco melhor. Você tá distribuindo conteúdo? Isso, exatamente. Distribuindo conteúdo e chamando pro perfil também. Os dois. Tá. Aqui, o orçamento em nível de campanha, a gente viu aqui que ele é muito bom quando você tem campanha de conversão. Porque, cara, o algoritmo, ele aprendeu mesmo, cara. Ele busca conversão bem. Então, campanhas de geração de leads, a gente sempre usa orçamento em nível de campanha. Campanha de impulsionamento, a gente ainda não está usando. A gente usa orçamento em nível de conjunto de anúncios. Aí, já respondendo a sua pergunta. Por quê? Porque quando eu estou distribuindo conteúdo, além de você realmente querer ver o público, que nem você está dizendo, uma outra coisa é o seguinte, quando eu estou distribuindo conteúdo,
eu quero que parte do conteúdo vá para público frio, parte vá para público quente. E se eu deixasse se eu quisesse visualização por visualização, provavelmente o público quente iria engolir mais. Principalmente a gente, porque agora a gente tem um público quente muito grande. E aí ele não ia gastar nada no frio, porque o quente dá mais visualização. Então, nesse caso, como a gente quer... Por exemplo, eu estou gerando lead, cara, eu não quero saber, eu quero lead, entendeu? A pessoa entrou para o meu lançamento, eu quero aquela lead. Agora, quando é impulsionamento de conteúdo e remarketing também, a gente quer controlar a distribuição num público específico. Então, a gente usa orçamento em conjunto de anúncios. Boa, entendi. Maravilha. Só mais uma coisa. Eu estou fazendo também alguns testes de criativo, só para ver como é que vai funcionar também. Estou fazendo vários testes lá dentro do Facebook, enfim. E aí, tipo, você acha correto eu subir no mesmo conjunto de anúncio, no mesmo público, nesse sentido? Por exemplo, cinco tipos de anúncios, 5 tipos de criativos, ou não é... Porque eu vi nas aulas que teve conjunto de anúncios que fez isso, sabe? Que vocês fizeram isso. Tipo, tinha 2 imagens e um vídeo, algo do tipo assim. Aí eu também quis testar para ver qual criativo ia converter mais no mesmo público. Deu para entender mais ou menos a minha pergunta? Entendi. Você está falando de campanha de leads ou de impulsionamento agora? Impulsionamento. Na verdade, não é campanha. O que eu quero diretamente nesse criativo é só fazer as pessoas me seguirem. É basicamente isso, para que elas possam ficar por dentro do meu conteúdo. Não é de lead ainda para e-mail, por exemplo. É o quê? Campanha para te seguir? Como assim? É um call to action, me siga? Um gerar call to fã? action. Exatamente. É um call to action para cair dentro do Instagram. Cara, eu acho que é ruim isso aí. É. Há muito tempo que isso deixou de ser... Eu não faria isso, tá? Eu não faria isso em seu lugar. Você quer que as pessoas te sigam? Você não necessariamente quer que as pessoas te sigam. Você quer que elas assistam o seu vídeo. Sim. Tipo assim, eu prefiro uma audiência... E seguidores do Instagram, você vê que quando você vai fazer anúncio, nem existe o público seguidores do Instagram. Porque, cara, não é isso que o negócio valoriza. Ele tem um público chamado envolvimento. O lance ao invés de você colocar campanha falando me siga, cara, faz conteúdo bom e publica o conteúdo. Que o conteúdo, cara, quando a pessoa vê o conteúdo, ela vai envolver se o conteúdo for bom. Então, cara, ela já vai entrar nesse público de envolvimento. E ela vai assistir, se for vídeo, ela vai assistir, então você vai ter esse público de video views. E terceiro, ela naturalmente vai te seguir à medida que ela for vendo mais conteúdo. Então, seus seguidores vão aumentar, os seguidores do Érico aumentam. Cara, a gente nunca fez uma campanha para seguir o Érico no Instagram. Na vida. Eu acho que lá nos primórdios, a gente mandou um e-mail para a lista, mas, cara, o tanto de seguidor que isso deu foi nada. O que fez a base de seguidores seguir foi conteúdo e distribuição. Então, eu não faria campanha para seguir, não. Não faz sentido. E numa campanha de impulsionamento de conteúdo, aí não faz sentido você testar o criativo, porque todo dia você está colocando conteúdo novo, a campanha ela dura 7 dias, então para você descobrir que um criativo foi melhor naquela campanha, sabe, é uma dinâmica que não ajuda muito. Campanha de leads é uma campanha que você performa, que você faz e que ela se repete o tempo inteiro. Então nela sim vale a pena colocar, é o que eu estava falando para as meninas ali, colocarem pelo menos 5 criativos. E aí... Já completando a sua pergunta, não foi exatamente isso, mas para quem estiver respondendo, toda campanha que a gente faz de geração de leads, a gente põe 5 criativos dentro da mesma campanha. Hoje em dia, se você cria 5 campanhas, uma para cada criativo, cara, é uma campanha concorrendo com a outra. E antigamente, a distribuição de criativos do Facebook, na minha opinião, ela não era eficiente, mas já tem um tempo que ela é. Então, pode colocar tudo na mesma campanha. A gente coloca tudo dentro de uma campanha. A não ser, claro, que você queira separar Facebook de Instagram na campanha. E a não ser, claro, que você queira usar Stories, que aí Stories é um criativo completamente diferente, é outra dinâmica. Aí você faz uma campanha só para Stories. Show. Beleza. Bom, valeu. Próxima pergunta é do Rodolfo. Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Fala aí, Rodolfo, pra gente achar. Seguinte, cara, eu comecei a consumir o conteúdo aí já faz um tempo, fui na Masterclass do Érico que teve em São Paulo e isso aí me estimulou e eu comecei a movimentar e na época eu não tinha feito fórmula e aí eu desenvolvi um treinamento para advogados que estão iniciando na carreira e aí eu fiz esse lançamento, fiz um e-book
e fiz a distribuição dele, consegui uma lista de mais ou menos 2.000 pessoas e fiz um lançamento que não chega a ser um semente, que teve pedaços do semente, que na realidade eu não tinha o curso, era uma promessa de entrega, mas não fiz o formato clássico lá, que consta do Fórmula, enfim. Eu só mandei um e-mail para a lista, comuniquei. No primeiro lançamento eu vendi 41, o ticket era 97. E o segundo lançamento eu tripliquei o ticket, foi para 297 e eu vendi 13. Mas eu tive um problema na lista. E aí eu usava uma plataforma e tive que migrar no meio do lançamento para uma outra. Acabei perdendo aí 1.300 leads, mais ou menos. Enfim, a minha dúvida um pouquinho, talvez a dúvida do colega já respondeu, a questão de se eu faço um semente ao estilo forma de lançamento, seguindo passo a passo total, ou se eu já passo para o interno para já tentar aí alcançar um nível de faturamento maior, com investimento e com perspectiva de lançamento para o início do ano, né, ali para fevereiro. Eu, no seu lugar, eu iria para o interno. Porque se você já vendeu, ainda mais se você vendeu mais diretão, tá validado, sabe? Eu acho que a sua oferta tá validada. As pessoas compram o que você tem para vender. Então, eu acho que é mais você criar agora seu lançamento interno e ir para a escala. Escalar, construir a maior lista que você conseguir construir para janeiro, e a partir daí ir aumentando o seu montinho, montão e escalando cada vez mais. Fazer o ciclo evolutivo lá. Mas eu iria para o interno. Está validado a oferta, na minha opinião. Beleza. E assim, tenho mais uma outra dúvida. Eu estava pensando, por conta dessa falha que eu tive na lista, e eu acabei documentando isso, eu falei para o meu público mais aberto no Instagram, falei, tô com um problema na lista e tal, e eu estava pensando em regularizar esse problema agora, acredito que esse mês, e fazer um relâmpago para dezembro, para tentar injetar um caixa para otimizar as campanhas e investir um pouco mais pesado para o interno já de fevereiro. A minha pergunta o meu primeiro ticket foi 97, o segundo 297. Se eu mantenho o ticket 297, incluo de repente aí uma mentoria coletiva, a título de bônus, alguma coisa assim, ou se de repente abaixo o valor ou faço um flash sale de um dia só, o que você acha que seria mais conveniente? Faz sentido fazer o relâmpago, tá? Nesse caso, que você já vendeu e tudo mais. Quando você for fazer o relâmpago, o problema de você abaixar o preço é você lidar com... tipo assim, você vai criar um problema com os clientes que você já tem. Imagina se eu realmente fizesse o que eu falei aqui agora há pouco, e, cara, semana que vem você vê que o Érico está vendendo a forma por R$3.000. Você fala assim, porra, cara, eu comprei antes, eu estou sendo penalizado? Então, eu tenderia a fazer uma oferta que não envolvesse preço, tá? Eu tenderia a fazer uma oferta que não envolvesse preço. E eu tenderia a fazer uma oferta que pudesse beneficiar os clientes que já são clientes atualmente. Então, por exemplo, quando eu faço, sei lá, às vezes a gente faz... Essa segunda metade do ano eu fiz um lançamento relâmpago do ClickPages. Na minha oferta eu falava o seguinte, você tem o ClickPages, ClickSend, era um pacotão lá por um preço muito bom. Aí eu falava o seguinte, se você não comprou, é sua chance de comprar. Se você já comprou, o negócio valia por um ano, você pode aproveitar mais um ano, você pode adicionar um ano nessa condição super especial. E aí a pessoa não se sentia excluída. Então, faz sentido, tá? Eu só procuraria mexer com preço. É delicado, não estou dizendo que não dá para fazer, mas é mais delicado. Tem mercados que isso é mais aceito. Por exemplo, companhia aérea, você compra uma passagem, no dia seguinte você pode ver ela mais barata, mas você sabe que é como essa. Cara, eu queria garantir naquele preço naquele dia. Eu só tomaria cuidado com relação a isso. Então, baixar preço é mais delicado e procure pensar nas pessoas que já compraram, como é que elas também poderiam aproveitar isso daí. Tá, e assim, qual que é uma métrica que você julga que é a mais importante? Porque eu tive um faturamento maior com o ticket triplicado, mas o número de alunos baixou. É lógico que o ideal é que as duas acompanhem, né? Tanto o número de alunos e o faturamento. Mas qual métrica que você acha que é uma que deve ser mais olhada? Assim? O acréscimo de alunos ou o faturamento?
Se você não pudesse me perguntar, o que você diria que é? Então, pensando no longo prazo, eu penso em aluno, porque eu aumento o volume de gente transitando na minha plataforma e posso trabalhar com esse pessoal aí um upgrade depois, ou um produto diferente, porque na realidade, até inclusive eu estava acompanhando o 747 esses dias, fiquei com uma dúvida, o meu é um treinamento para advogado iniciante, então o meu avatar é quem está saindo da faculdade para o mercado de trabalho. E alguém comentou que não seria ideal colocar uma identidade de progresso, por exemplo, iniciante, intermediário, expert. Você acredita nisso ou não? Porque, considerando essa métrica, eu tenho condições de prestar um serviço para o cara agora que saiu da faculdade, nos 3, 4 primeiros anos dele, que é o foco do meu avatar hoje, e depois, na hora que ele atingir um status um pouco maior, eu já tenho um novo produto que eu estou desenvolvendo que já está ligado mais à otimização das técnicas do início, entendeu? Então seria... Entendi. Ó, então vamos lá. Primeiro, você tem que... o fato de você vai manter ou não é muito... Você tem que ter o seu feeling. Esse é o momento que o empreendedor vai entrar, porque não tem uma resposta certa. Se você tem que ter mais alunos no ticket mais baixo, menos alunos no ticket mais alto. O que eu levaria em conta é o seguinte, existe o jogo do longo prazo, e é legal você jogar o jogo do longo prazo, mas existe o jogo do curto prazo. No curto prazo, você tem que jogar um jogo do curto prazo sem tirar o olho do longo prazo. É meio louco. Mas basicamente, no curto prazo, o interessante é você gerar uma quantidade de caixa maior para você ter mais recurso na mão para ganhar mais escala. Para você poder contratar a equipe, que ajuda para poder escalar, para você poder investir mais em tráfego, que ajuda para você poder escalar. Então, me parece que, por exemplo, no jogo do curto prazo, sem abrir mão da qualidade do produto e tudo mais, é mais legal você vender um negócio mais caro. Enfim, você ter mais gente. E aí, no longo prazo, você pensar, pô, agora, como é que eu aumento minha base de clientes? E para você aumentar a sua base de clientes, você tem que ter outros produtos para poder vender. Senão não faz muito sentido só aumentar para aumentar. Tá. Respondendo a segunda pergunta, que foi qualquer... chamar de básico. Isso, para o marketing, é ruim mesmo, você chamar. Ninguém quer fazer um curso básico de alguma coisa. Ninguém, é muito pouca gente, tá? Mas mas eu entendo que o seu negócio é para advogado que está saindo da universidade. O lance você pode colocar uma promessa que só fala com esse tipo de advogado, que um advogado mais, sei lá, em nível mais avançado, com mais tempo de mercado, você não precisa chamar o negócio de básico. Não chame de básico. Você pode dar um curso básico, só que a sua promessa vai falar com aquele cara. E à medida que você lance outras coisas, você coloca uma outra promessa que fala com uma pessoa que é mais, num nível maior. Se eu fosse vender um curso de gerenciamento de empresa, cara, eu vou te mostrar como é que você gerencia uma empresa com 50 funcionários para você não ser escravo do negócio e o negócio ser uma coisa que serve à sua vida. Naturalmente, eu já estou eliminando um monte de gente que não tem uma empresa de 50 funcionários. Eu não preciso dizer, isso é um curso mega avançado e se eu quiser lançar um curso para 50 funcionários, eu vou chamar aquele curso de básico, entendeu? Então, dá para você fazer as duas coisas, só não coloca o nome básico, avançado. Na realidade, não é básico. O conteúdo, inclusive, é avançado. Tem advogado com 30, 40 anos de carreira que não aplica isso. Agora, o termo que eu uso é iniciante, porque eu quero fechar bem no pessoal que está ali até o 3º, 4º ano, entendeu? Que seria eu entendo, tá? Eu não colocaria essa palavra iniciante. Eu não colocaria. Eu faria a mesma coisa, eu olharia a promessa, eu focaria em uma promessa que... Cara, esse é um curso que entrega isso. Independente de onde você... o fome, isso aqui é um curso de 6 em 7. Pode ser que o cara já tenha uma empresa de 100 milhões no mundo físico, mas não sabe fazer 6 em 7 ainda no digital. E ele entra, entendeu? Eu evitaria usar iniciante no nome. Beleza. Ou na mensagem, tá bom? Fantástico. E assim, só mais uma pergunta, essa já está ligada já num caráter um pouco mais técnico. Eu estava verificando a questão
como eu já fazia alguns impulsionamentos de conteúdo antes, eu já usava alguns públicos que eu tinha segmentado por interesse. Por exemplo, advogado, enfim. E aí eu estava vendo as aulas de tráfego lá, e aí quando falou da criação do público de visualização, a minha pergunta é, eu não tenho um público definido lá. Eu crio um público zero, visualização, e boto só um interesse segmentado para distribuir para advogado, ou uso os públicos que eu já tenho? Não. É uma coisa, outra coisa. Uma coisa é público de interesse, outra coisa é público de visualização. Você vai criar dois públicos. Você não cria um e põe o outro dentro de um. Não. Você cria visualização, dentro do visualização você coloca os seus vídeos. Ah, mas tem pouco. Tudo bem, cria e começa a colocar. Você está postando vídeo, postou um vídeo, coloca dentro do público. Com o tempo esse público vai aumentar, entendeu? Não, mas dentro do público de visualização é só quem viu. O nome do público é viu vídeos 95%. Você vai colocando os vídeos que você publica lá dentro. Ah, tá. Não, beleza. E aí ele vai aumentar. Valeu, viu? Obrigado. Nada, cara. Valeu. Próxima pergunta da Marcela. Próxima pergunta da Marcela. Oi, Hugo. Oi, Marcela. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Então, Manda. nossa dúvida é parecida com a das meninas da Viale. É o seguinte, a gente fez uma campanha, a gente está com uma campanha para captação de leads, a gente colocou ela para rodar no domingo. E a gente usou 5 conjuntos de anúncios, 2 internos e 3 externos. Mas a gente, na verdade, não teve nenhum lead até agora, já tem 48 horas. E os nossos públicos internos, eles são muito pequenos. Porque a gente está começando agora e tal, então a gente são públicos bem pequenos. Só que nas aulas vocês falam para priorizar os internos, né, na captação de lead. Aí a nossa dúvida a gente tira os externos eles estão performando melhor, apesar de não ter resultado ainda de lead, mas eles têm mais impressões e mais alcance. E aí eu estou na dúvida se eu concentro o orçamento só nos externos, que estão em tese parecendo que são um pouco melhor, ou se eu mudo os criativos, o que a gente faz? Tá, campanha de geração de lead é o seguinte, quem é que manda onde é que o orçamento vai? Quem você acha que manda? Hã? O público, né? Não é o público não, é outra coisa. É quem está gerando resultado. Sim. Não existe essa de, para leads eu quero colocar... Cara, a gente coloca os públicos lá só para começar. E você vai rodar a campanha. Naturalmente, o público que estiver gerando mais lead dentro do preço, ele vai começar a ganhar mais orçamento. Não tem essa coisa de preciso... A gente, nas aulas, a gente fala para priorizar os internos, porque normalmente os internos respondem melhor, porque são pessoas que já interagiram com você. Agora, se você está começando, eles ainda são muito pequenos, você naturalmente vai ter que usar mais externo mesmo. Então, mas não tem essa de, você não acorda todo dia falando, agora, hoje eu vou alocar 10% em público interno. Não, você bota a campanha lá, a lead está chamando para o seu lançamento, cara, onde está gerando mais lead é quem ganha o orçamento. Vai jogando onde está dando certo. E se ele não está gerando nada, você me falou, ele não gerou nenhuma lead, né? Quantos dias ele está rolando? Tem 48 horas, desde domingo. Quantos criativos? 3 para cada conjunto de anúncio. Exato. Então, qual que, se você, baseado no que você ouviu aqui que eu já falei, o que você acha que você deveria fazer para melhorar isso aí? Então, na verdade, a minha dúvida é o seguinte, porque você falou aí para uma outra pessoa que vocês colocam mais criativos, né? Pelo menos 5. Só que também o orçamento é pequeno por conjunto de anúncio. Aí eu fiquei com medo de ficar um orçamento muito pequeno, entendeu? Dividido demais. Não tem problema. Isso aí o problema é do Facebook. Quando você coloca lá dentro, ou do Google, se você está fazendo no Google, eles é que vão distribuir. Qual que é o problema quando você tem um orçamento pequeno? É você colocar 15 públicos. Aí é um problema. Agora, dentro do público ali, cara, você não acertou um criativo. Por que acontece? Isso acontece quando está começando. Quem está começando, aí é que tem que fazer mais criativo mesmo. Por quê? Porque você tem pouco público quente. Público quente é um público que, cara, a galera que já vê o conteúdo do Érico todo dia vai responder, no criativo não tem que ser muito bom. Quando a pessoa é mais fria, cara, o criativo tem que ser melhor.
Então, mais uma vez, cara, criativo, criativo, criativo. E não precisa ficar com medo, não, tá? Pode colocar assim criativo de uma vez, por mais que o orçamento seja pequeno. O próprio Facebook, ele vai começar a distribuir, porque o Facebook, isso o Google também, ele quer te dar resultado, porque ele sabe que quando ele te dá resultado, você aumenta o investimento. Então, cara, o algoritmo dele é treinadinho para tentar buscar resultado para você. Se você está dando mais criativo para ele, você está dando mais munição para ele poder buscar isso daí para você. Tá. Então, você acha que eu diminuo o número de conjuntos de anúncios? Quantos conjuntos você tem? São 5. R$6 por conjunto por dia. Ah, diminui. Bota de forma que um conjunto de anúncios comece com uns R$20 nele. Tá. Diminui com uns 2, 3 ali. Tá bom. Beleza. E aí, à medida que ele for bom ou ruim... É porque o que acontece? Quando o conjunto de anúncios tem muito pouco... Tem um orçamento muito pouco, muito pequenininho, ele demora para aprender, porque ele tem que aprender, ele tem que distribuir e gerar conversão para ele aprender. E se ele tem pouco para distribuir, ele demora mais para aprender. Então, a ideia é menos conjunto, mais anúncio, mais orçamento dentro do conjunto. Beleza. Tá, agora, só uma outra dúvida, que é um pouco fora da questão de tráfego, que é o seguinte, a gente, vendo o módulo de lançamento de semente, a gente programou e vai fazer um lançamento de semente na semana que vem. Então, para isso, a gente está fazendo essa campanha de leads. Mas a gente não tem uma lista prévia, né? E aí, lá no módulo 3, vocês falam que a lista mais quente é exatamente a lista que a gente traz, de confirmação para o lançamento. E na hora no módulo onde o Érico fala sobre o lançamento semente, os próprios e-mails de pré-lançamento, eles estão direcionados para uma lista já existente, convidando essa lista para o webinário. Só que no nosso caso não é isso, né? É uma lista que já confirmou, teoricamente já confirmou para o webinário. Como adaptar isso, assim? Como que vocês fazem? Como que você acha que eu te responderia isso aí? Como você acha? Eu acho que adaptaria mesmo. Não, se você não pudesse me perguntar, o que você faria? Eu ia usar ia adaptar. Ia tentar trazer conteúdo, porque assim, é pouco tempo para poder aquecer muito essa lista, né? Cara, se você não tem lista, se você não tem lista antes, você não tem como fazer aquilo. Você vai... Pois é, mas de qualquer maneira eu tenho que mandar o e-mail de pré-lançamento, né? Não, para quem? Não? Você tem lista para mandar? Entendi. Você tem lista? Eu imaginei que eu mandaria para a lista que eu vou formando de leads confirmados para o lançamento, para poder pensa comigo. Então vamos lá, pensa comigo. Você tem lá, você vai dar uma aula, tá? O lançamento de semente é uma aula. A sua aula é a aula como fazer XYZ, tá? Você vai lá e põe um anúncio. Oi, tudo bom? Aqui é a Marcela. É o seguinte, no dia tal, às tal hora, às 20 horas, eu vou estar lá ao vivo com vocês para dar uma aula que eu vou te mostrar como fazer XYZ. É uma aula totalmente gratuita. Se você quiser se inscrever, coloca o seu e-mail aqui abaixo e se inscreve, eu te vejo lá. Aí a pessoa inscreve, tá? Esse é o tipo de anúncio que você está fazendo, certo? Ela já inscreveu. Ela já está inscrita na sua lista. Você não tem... Para que e-mail de pré-lançamento você vai mandar para ela? Ela já inscreveu para participar. Sacou? Tá. Então não cabe. Mas eu não mando nenhum e-mail falando sobre história, nada. Não, aí lá, tipo, tem uma sequência que você manda para quem já está inscrito. Tem lá a sequência de e-mails que você manda para os inscritos. Esse você tem que mandar. Tá? Agora, tiro de alerta. Eu estou pensando em fazer uma aula. Cara, não cabe. Isso cabe quando, por exemplo, ao longo da sua vida, você foi lá e criou uma lista. Dentro dessa lista, tem gente que entrou porque você deu um e-book, tem gente que entrou porque você quer participar da sua newsletter, tem gente que entrou, sei lá, porque você deu outro, sei lá, você fez uma sequência de lives e coloca aqui para ser avisado.
tá? Pessoas que estão na sua lista que não entraram para participar da sua aula, que na verdade é um lançamento de semente. Para essa lista, se você tem essa lista, você executa o que está lá falando, tiro de alerta e tudo mais, tá? Porque essa galera você tem que aquecer. E como você tem um e-mail delas, cara, você pode fazer isso. Se você não tem essa lista aqui, essa parte aqui você não vai fazer. Você vai fazer anúncio direto para sua aula. Entendeu? Tá. E aí Você vai fazer o lançamento de semente, validar a oferta, validando, vai para o interno. Beleza. Tá bom? Ok, combinado. Obrigada, Hugo. Beleza, manda ver, Marcelo. Obrigadão. Tchau, tchau. A próxima dúvida é a data? Ana. Oi? Apenas Ana. Ah, próxima é a Ana. Fala aí, Ana. Oi, Hugo, tudo bem? Oi, tudo? Então, eu tenho uma dúvida, na verdade, por conta de orçamento baixo na hora que você vai fazer lançamento. Tá. Então, a gente já estava numa estratégia de um produto que ele já está validado, então não faz sentido eu fazer ele semente, teria que ser mais um interno. Mas como eu entrei na fórmula de lançamento e aos 45 de segundo tempo, eu estou meio que aprendendo agora, foi meio torto. E aí a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, eu tinha um orçamento de R$900 para tudo. Então, para uma linha editorial de um produto. Então, eu tinha que fazer a captação de lead, a distribuição de conteúdo e a venda. E aí, o que aconteceu? Eu acabei fazendo a captação de lead, que eu gastei em torno de R$300, mas aí na hora que eu fui fazer a venda, eu senti que faltou, entendeu? Dinheiro, porque se eu tivesse injetado mais dinheiro, o meu resultado seria bem melhor. E aí, a minha dúvida é, como que eu faço mais ou menos essa divisão? Porque sem ser na época do lançamento, eu ainda estou gerando conteúdo e ainda estou gerando lead. Estou trazendo para minha base. Mas na época do lançamento, como que você faz mais ou menos essa divisão com um orçamento baixo? Essa lead que você está gerando é para quê? É para o seu lançamento ou é para um e-book ou algum outro tipo de recompensa? Quando ele entra na minha lista, como se fosse uma aula introdutória gratuita que tem bastante conteúdo ali dentro. E aí, a partir disso, ele vai entrando numa sequência de e-mails que toda semana a gente lança conteúdos no canal. 2 vezes por semana a gente lança conteúdos e vai avisando essas pessoas. Tá. Então, você tem geração de leads para uma recompensa, tá? Que no seu caso é a aula introdutória. Vou colocar aqui. Aí, tá? Você tem geração de leads para o seu lançamento. Seu lançamento é um lançamento interno que você vai fazer ou semente? Desculpa. Interno. Interno. Que é um evento. O lançamento interno é um evento. Que tem uma promessa e tudo mais. Que nem a Masterclass 6 em 7 é um evento. Que na verdade é um lançamento. Tá? E aí você tem a distribuição de conteúdo. Basicamente isso. São basicamente onde você vai investir. E para não dizer... É que eu acho que isso aqui é o menos importante, mas tem gente que briga comigo que você não coloca o remarketing. Quando está rolando um lançamento, você fazer remarketing para avisar. Vamos lá. Um lançamento, se você olhar, o Eric provavelmente já deve ter desenhado isso aqui para vocês. O que rege o nosso negócio é o produto, o lançamento que você usa para vender o produto e a lista. Tá? O produto é uma coisa que você vai fazer, que você vai entregar certinho. O lançamento é o que você vai aprender na forma, que é um processo para poder vender esse produto. Você acertando essas duas coisas, o tamanho do seu lançamento, ele vai ser dito pelo tamanho da lista. Da lista. Certo? Essa lista não é a sua lista total, é a sua lista de lançamento. Eu tô colocando um conceito para poder te responder. O que diz quanto o seu lançamento vai ser maior é a sua lista de lançamento. É o número de pessoas, em teoria lista de lançamento não é exatamente isso, mas para facilitar, é o número de pessoas que se inscrevem para participar do seu lançamento. Então, por exemplo, quem se inscreveu para ver sua aula introdutória não é lista de lançamento ainda. Ela pode vir a ser, pode vir a não ser. Tá?
Não é lista de lançamento ainda. Então, sabendo disso, quando eu penso em eu tenho um orçamento, como é que eu vou alocar, é contraintuitivo. Se você me perguntar, Hugo, quantos por cento você aloca em lead do seu orçamento total? Sabe o que eu vou te responder? Não sei. Depende. Eu tenho que ir lá na minha planilha, pedir para os meninos, não é minha mais, né? Os meninos, quando vai me dar acesso à planilha, me dá com acesso de leitura, só eu bagunçar a planilha deles. Eu tenho que ir lá e perguntar para eles qual que é, porque isso não é um número que eu tenho de cabeça. Agora, se você me perguntar, Hugo, quantas leads você quer no seu próximo, na lista de inscritos, para o seu próximo lançamento? Essa aí eu já te respondo. Eu falo, para o próximo, 500 mil. Tá? Por quê? Porque eu sei que, cara, 500 mil leads, tantas vão aparecer e meu lançamento vai ser de um tamanho grande, do tamanho que eu quero que ele seja. Então, trazendo aqui agora para responder a sua pergunta. Eu tenho um orçamento. Quando eu tenho um orçamento, a primeira pergunta que eu me faço é, primeiro, qual que é o meu orçamento? Você falou, R$900. A segunda pergunta que eu vou me fazer é o seguinte, quantas leads eu quero nesse lançamento? Provavelmente R$900 não vai ser o número de leads para eu fazer um 6 em 7 ainda. Mas então vamos lá, quantas leads eu quero? Então, essa é a grande pergunta. Vamos dizer, cara, eu quero 500 leads. Qual que é o custo por lead que eu estou disposto a pagar? Qual que é o custo por lead máximo que me dá um bom retorno e que me permite escalar? Eu queria pagar, se você me perguntar, quanto você quer pagar na lead? Eu vou falar, 20 centavos. Mas, cara, 20 centavos eu não consigo nem clique a isso. Tem nicho de mercado que dá. Pro fórmula, né? Então, você tem que perguntar, se responder, cara, qual que é o custo por lead que eu quero pagar? Aí vamos supor que o custo por lead que você quer pagar é R$1,50. E eu estou jogando um número hipotético. Cara, isso daqui varia absurdamente de nicho para nicho. Absurdamente. Aí você já pensa, pô, se eu quero 500 leads e a minha lead custa... Porque com 500 leads eu faço a conta lá e no final das contas vai me dar um faturamento de 5 mil, tá? Estou supondo. Pô, com 500 leads. Então, beleza. 500 leads a R$1,50, só em lead, o investimento em lead que eu vou ter que fazer é de R$750. 750. Se eu tenho 900 no total, tá me sobrando 250 para eu dividir entre impulsionamento, no seu caso, e geração de leads para recompensa. Vou colocar aqui GR. Aí você vai olhar, cara, isso faz sentido para mim? Sacou? Faz sentido ou não faz? Faz. Eu, por exemplo, no seu lugar, eu estaria tentado a não gerar lead para recompensa. Porque o orçamento está pequeno. Se você me perguntar, hoje eu gero lead para recompensa? Gero. Eu gero lead para e-book. Mas como o seu orçamento está apertado, e aí a decisão do empreendedor, no final, é a sua. Mas, cara, eu no seu lugar, eu estaria mais tentado a priorizar uma geração de lead no lançamento e a distribuição de conteúdo do que priorizar uma geração de leads que não fosse para o lançamento, nesse primeiro momento. Tá? Então, eu, por exemplo, nesse caso, se essa aqui fosse a minha realidade, cara, eu pegaria os 250 e gastaria em impulsionamento, tá? E aí, você coloca isso ali numa tabelinha e, tipo, no Excel, você coloca 3 linhas, você coloca isso aqui e você vai brincando. Você fala assim, mas e se eu quiser? Pô, mas na verdade, eu quero colocar, sei lá, 600 leads ao invés de 500. Eu quero 600. Cara, se eu colocar 600 a 1,50, já vai estourar meu orçamento. E aí você vai brincando. No final das contas, voltando aqui no nosso exemplo, né? Se eu quero 500 leads, eu vou gastar 750 aqui e 250 para impulsionar o conteúdo. Com 500 leads, 750 dividido por 950 dá quanto? Só para eu ver quantos por cento é. 0,78. Tá dando 78% em
geração de leads. Mas você entende, cara, tá dando 78%. Em momento nenhum, quando eu vou planejar, eu penso, 78% é pouco para geração de leads, tem que ser pelo menos 80%. Não, o que me importa é quantas leads eu quero gerar. É isso daqui, ó, que é a métrica mestra do meu planejamento. É isso e, claro, um orçamento que eu tenho total, porque também, né, não pode ter tudo na vida. Mas isso daqui é o que me norteia. Por quê? Porque é tamanho de lista que vai, no lançamento certo, que vai me dizer se o negócio é bom ou não. Não é investir 900 mil, 2 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Cara, é quantas leads eu gero. Fez sentido? Legal, entendi. Fez, total. Obrigada. E daí deixa eu tirar só uma última dúvida. Que nem você falou para testar vários criativos no conjunto, né, nos anúncios. Quando eu faço por CBO e eu coloco vários criativos, eu vejo que, por exemplo, se você coloca 4 ou 5 e você tem um orçamento pequeno de R$20 por dia, o Facebook ele meio que acaba escolhendo 2. E aí, quando é orçamento pequeno, você faz 2, pausa e vai adicionando os outros? Ou às vezes é melhor você fazer uma campanha só teste? Por exemplo, pega um público X, deixa ele como se fosse um... Não? Não, eu não. Neste caso, eu não gosto de campanha teste, não. Você tem que rodar na campanha que está gerando lead certo ali para você, sacou? Você tem que ver a coisa acontecer na vida real. Se você está colocando e ele, sei lá, a campanha de CBO, ela demora um pouquinho para pegar no tranco. Então, mas se passou, sei lá, 4 dias e ele só veiculou dois criativos, então pausa os outros e tenta colocar outros novos. Se dos dois ele está gerando dentro da meta, por exemplo, você quer lead a 1,50 e o criativo está gerando lead a 1, cara, não pausa ele não. Pausa os outros que ele não tá, tenta colocar outros e vê se ele gera, sacou? Se ele distribui, desculpa. Por quê? Porque o criativo que está gerando lead dentro da sua meta é bom, você está batendo a meta com ele. Você pausar um criativo e colocar um outro no lugar dele, vai que o outro é horrível e dá lead a 5. Você não sabe. Então, a ideia que a gente tem aqui é, a gente nunca pausa já respondendo. Então, eu pausaria os 3, colocaria mais 3. E aí, se você me disser assim, Hugo, coloquei mais 3, e ainda assim ele não gastou, ele continua gastando com os 2 que ele estava gastando. Cara, se ele está gastando dentro da meta, beleza, deixa ele gastar. Se uma hora ele parar, ele sair da meta, que nem aconteceu com as meninas da consultoria lá, você vai ter, sei lá, 5, 6, 7 criativos ali para poder testar. Se esse aqui que estava 1, de repente, começar a ir para 5, aí sim é a hora de pausar ele e colocar outro no lugar. Sacou? Entendi. Então a ideia do criativo é sempre... Você nunca pausa o criativo que está dando lead dentro da meta para você, para colocar um novo. Você não sabe como é que o novo vai vir. Entendeu? Entendi. Beleza. Então Era só isso. Obrigada. Valeu, Ana. Então, gente, a gente está chegando aí no final. A gente vai entrar naquele modo bate-bola aí. E aí eu vou respondendo as dúvidas para a gente sair daqui com todas elas respondidas, mesmo que uma resposta curta. A gente tem só essas aí? Ah, não, tá. Aqui não tinha rolado. Não, então bom. Tem mais um pouquinho aí. Então, bora. Então, começar isso. Tá bom. Então, vamos. Como funciona o pagamento Hotmart para quem mora fora do país? Ixi, cara, eu não sei mesmo. Eu acho que na Hotmart... Isso é uma coisa para você entrar em contato com a Hotmart, mas eu tenho para mim que você, para receber o dinheiro, você pode até morar fora, mas você tem que ter uma entidade aqui no Brasil para poder receber. Uma conta bancária aqui, se eu não me engano, tá? E eu posso estar redondamente enganado. Então, para você se certificar plenamente, pergunta lá na Hotmart. Mas, se eu não me engano, você tem que ter conta aqui. Mas eu posso estar completamente enganado. Para criar uma conta no YouTube e começar a postar vídeos, eu tenho que me apresentar primeiro ou só apresento conteúdo? Pode se apresentar. Isso não tem forma, tem gente que apresenta, tem gente que não apresenta, mas eu acho que é gatilho mental da procedência, né? Quando você está começando uma coisa, é legal você contar a história, contar o que motivou você a começar. Mas, cara, conteúdo é consistência, tá? Então, no final das contas, dali a 3 anos, 2 anos, você
colocando conteúdo, não vai fazer tanta diferença se o primeiro vídeo você apresentou o conteúdo primeiro ou se apresentou. Então, não encana não, segue seu coração e faz, se você está querendo se apresentar, se apresenta, tá tudo ótimo. Próxima, o Érico aconselha tomar cuidado com o lançamento em holidays, em feriados. Esse dia é só para o dia específico do Natal? Você acha que um lançamento feito agora para o início de dezembro seria afetado pelo Natal? Não, cara. Ó, existem diferentes nichos, tem diferentes sazonalidades. Por exemplo, pra gente é muito melhor lançar no começo do ano que lançar no final. Tem gente que é melhor lançar no final do ano que lançar no começo. Agora, dito isso, o pior lançamento que tem é aquele que você não faz. Então, se você poderia fazer um lançamento agora, mas não fez porque tá com medo do Natal, cara, faz o lançamento. O pior lançamento é aquele que você não faz. Por mais que ele seja pior, pelo menos você fez, você faturou o que você não ia faturar, porque se você deixasse para fazer depois, você não ia ter feito. Então, e aí respondendo também, início de dezembro, eu acho que o Natal não afeta tanto assim, não. O ruim é, eu vou abrir meu carrinho no dia 25. Eu vou começar o CPL1 no dia 25. Aí é ruim, né? Porque a atenção das pessoas está toda no Natal. Mas próximo ali, até uma semana antes, uma semana depois, é bem tranquilo. Há quem diga, cara, a Empíricos, uma vez, eu lembro deles falando que eles fizeram um lançamento entre o Natal e o Ano Novo, e arrebentaram. Então, é isso. Mas com um feriado é só tomar cuidado com relação a onde está a atenção das pessoas. Próximo. Olá, boa tarde. Estou com a seguinte dúvida. Será que é viável fazer 2 lançamentos em nichos diferentes, públicos totalmente diferentes? Sim, completamente viável. Eu aconselharia você a fazer? Não, não aconselharia. Por quê? Cara, foco é tudo. Faz um, cara, escala esse um, faz 6 em 7, 7 em 7, escala o negócio até onde você não conseguir mais para você aí pensar em outro, tá? Eu acho que foco é uma das coisas mais importantes. Fazer um bom lançamento, criar um negócio real em cima de um produto já é difícil, quiçá criar em mais de um. Principalmente no começo. Então, eu focaria num só e iria para masterizar aquele lá antes de pensar em lançar uma outra coisa num nicho completamente diferente. Próximo. O meu expert tem 55 mil seguidores e segurou 30 pessoas na live. Já faço um lançamento semente ou trabalho melhor a audiência? Eu acho que a resposta para isso é, dá para fazer um lançamento semente. Eu iria para executar um lançamento semente do jeito que é, porque fazer uma live é diferente de fazer um lançamento semente, tá? E 55 mil para segurar 30 pessoas na live é um engajamento que eu não sei se é tão bom assim, tá? 55 mil seguidores, 30 pessoas numa live. Mas, de novo, um lançamento diferente é diferente de uma live. Lançamento semente, lançamento diferente, né? Um lançamento semente tem promessa, cara, é diferente de simplesmente chamar para uma live. Então, cara, o bom do lançamento de semente é isso. Ele é rápido, se der errado, tá tudo bem, ninguém vai saber, só você vai saber. Então, se você tá na dúvida, faz um lançamento de semente. Assiste ele na fórmula, cria tudo que tem que criar, usa a audiência para chamar e vê o que dá. Se der errado, deu, segue a vida, trabalha a audiência. Boa tarde. Lúcia de Caxias do Sul, tudo bem? Hugo, minha dúvida é a seguinte, tem um produto validado, mas meu produto é físico e possui patente. É possível a venda online com produto patenteado? É. O fato de ser patenteado não impede você de vender, não. E se você quer vender o produto físico, você depois vai ter que entregar. Mas se você está preparado para entregar, pode fazer, pode vender. Não consigo ver o fato de ser patenteado atrapalhar, não. Vamos lá. Sugere começar a distribuição de conteúdo como pessoa física especialista ou como empresa? Essa é uma pergunta filosófica até. Como pessoa física, é mais fácil você conseguir audiência, porque pessoas gostam de seguir pessoas mais do que gostam de seguir empresas. Como empresa é mais difícil, só que se você conseguir fortalecer uma audiência em torno de uma marca, essa marca é vendável. Você pode vender ela para alguém e isso vale muito dinheiro no futuro. Então, você tem que pesar aí o que é, nesse primeiro momento, você precisa mais de caixa, de repente é mais fácil começar com uma pessoa física, tá? Mas são esses dois pratos que você tem que equilibrar. As pessoas gostam mais de seguir pessoas, mas, cara, uma marca, ela tem mais valor para se um dia você quiser vender.
Devo começar a investir em tráfego desde o início das primeiras postagens ou não ter nenhuma prova social? Começaria apenas com orgânico? Não, cara, se você postou conteúdo, distribui ele pago. Depender de orgânico é a pior coisa, principalmente no começo. Então, coloca seu orçamento lá de distribuição e faz a distribuição paga. Para frente, vou fazer o meu primeiro lançamento e o valor do curso é um pouco maior que a maioria que vi. Será de 1.897. Mas esse valor é, em média, 20 vezes mais barato do que a consultoria presencial que já fazemos. Qual a média de leads que eu devo fazer para converter em vendas? Cara, não faço a menor ideia. Você vai ter que lançar para fazer. Faz um lançamento semente para ter 100 pessoas dentro do lançamento semente ali com você. Para ter 100 pessoas, você mais ou menos vai precisar, e de novo, isso pode variar absurdamente, mais ou menos umas 500 leads. Então, procura fazer 500 leads de pessoas inscritas para o seu lançamento semente, executa o lançamento semente, quando você executar, você vai começar a entender seus números. Esse tipo de pergunta, nem eu, nem o Érico, nem ninguém no mundo pode responder para você, é só você fazer que você vai responder, você vai ter essa resposta. Quanto mais você lançar, mais você vai conhecer seus números. Por isso que eu falo, gente, lança. O que vocês vão aprender lançando é incrível. Próximo, tem um produto chamado Legal Experience, um congresso de gestão para advogados, ele é presencial e agora eu quero transformá-lo num curso online também. O primeiro lançamento foi em abril e tive um público presencial de 136 pessoas mais patrocinadores. Quero lançá-lo no digital para vender a aula e também ingresso para o presencial. O primeiro evento que eu coloquei um artista para fechar o evento foi o Henrique Fogaça, que cozinhou usando a analogia do preparo do prato com a gestão jurídica. Qual a melhor forma de vender esse produto online? Meu avatar é advogado. Cara, melhor forma é forma de lançamento. Construir audiência, fazer muito conteúdo, depois lançar, seguir ali a jornada 6 de 7. Do mesmo jeito que você vende um produto online, você vende um produto presencial, cara, é igualzinho, tá? Próximo, André Alves. Eu vou fazer meu primeiro lançamento e o valor do curso é um pouco maior que a maioria. Esse daí eu já vi. Esse aí foi... Acima de qual valor você para de investir somente no Face Ads e vai para o Google AdWords? Não e qual a divisão de orçamento para essas duas mídias? Por exemplo, 50-50, 50-40. Cara, é número de leads, não é valor, é número de leads. E eu acho que não existe só o Face Ads, não tem Cara, se você pode começar nos dois, começa nos dois. E quem manda, quem é que vai receber mais orçamento ou não, é quem está gerando mais resultado. Você tem que gerar 500 leads, você tem 10 dias para gerar isso. Você tem que fazer 50 leads por dia. O Google está gerando mais que o Face, ele vai receber mais orçamento, porque ele está gerando mais lead. O Face está gerando mais que o Google, ele vai receber mais orçamento, porque ele está gerando mais lead. Então, não é uma decisão do tipo, onde é que eu vou investir 50-50. Não, começa 50-50 e, cara, começa nos dois. O Google é muito poderoso e não precisa esperar para começar a investir nele, não. Se você puder começar nos dois, começa nos dois. Começa 50-50 e aí, com o andar da campanha, ela vai te dizer onde é que você tem que investir. Onde é que você vai investir, onde está dando mais resultado. Próximo, Hugo. O Hugo sempre fala que a quantidade de lead, bem como o custo por lead, é um pouco ou muito a depender do nicho. Minha pergunta é, onde eu encontro essas informações? Aí é que tá. Você não encontra em lugar nenhum. Sabe como é que você encontra as informações? Você define seu orçamento e você lança. Quando você lançar, você vai ver quanto que uma lead retorna para você. Isso aí está lá no Fórmula, tá? No módulo de construção de audiência. Então, assiste essa parte de novo, se você está com dúvida nisso. Você coloca um orçamento, você não sabe isso aqui, né? Você coloca um orçamento, você vai falar assim, cara, esses R$900, ao invés de eu comprar um curso, mais um curso de alguma coisa, eu já tenho na mão uma coisa que me ensina a lançar. Eu vou gerar tráfego com ele para entender quantas leads eu consigo gerar e qual vai ser o retorno por lead. E a partir do retorno por lead, eu chego no meu custo por lead. Eu não vou falar aqui exatamente como é, porque na aula lá dentro do Fórmula tem. Então vai lá no módulo, se eu não me engano é módulo 4. Módulo 4 ou no 3. Eu tenho quase certeza que é o 4. Na aula de construção de audiência,
que tem, a partir do retorno por lead, como é que você chega no seu custo por lead? E aí, gente, essa foi a última? É assim que eu me despeço de vocês. Tem coisa que ninguém no mundo vai conseguir ensinar para vocês. Esse tipo de coisa, qual que é o meu custo por lead ideal? Quantas leads, qual a escala que eu consigo gerar nesse custo por lead? Cara, isso é só você quando lançar que você vai saber. Então, lancem, cara, lancem, vai, né? Segue a jornada 6 em 7, não lança na louca não, tem a jornada 6 em 7, segue a jornada 6 em 7, tipo, mas começa. Por quê? Esse tipo de coisa aqui, só o seu lançamento vai mostrar. Não tem como eu te dizer. Não tem benchmark de mercado que te ajude nesse sentido. É a sua capacidade de fazer anúncio, são os seus criativos, o seu jeito de fazer a oferta, como o público responde a isso que vai determinar esse tipo de coisa aqui. E isso daí você só vai saber quando você lançar. Então, galera, mandem ver, que tem muito aprendizado aí no processo também, além por isso que eu falo, 6 em 7 vale muito mais que 100 mil reais, muito, muito mais. Porque o ato de você fazer um 6 em 7, cara, é um monte de ativos e um monte de aprendizado, de dado que você gera no processo, que ninguém vai poder te falar. Você só vai aprender quando você conseguir gerar. Tá bom? Então, valeu, galera. Obrigado aí por mais esse webinar de perguntas e respostas. Mandem ver. Sigam a jornada. Tá perdido, cara? Volta para a jornada 6 em 7. Tá tudo lá, cada marco. Onde é que marco que eu parei? Volta nele e segue dali para frente. Tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.